Imagine uma mulher que entra em um ambiente e, sem dizer uma palavra, todos os olhares se voltam para ela. Não é por sua beleza, nem pelo que veste, é por algo mais sutil, mais profundo, algo invisível, uma presença enigmática que confunde e fascina. Essa mulher não está tentando chamar atenção, ela não está implorando por afeto, tampouco mendigando validação. E é exatamente por isso que ela se torna irresistível. Carl Jung nos ensinou que o desejo nasce da tensão psíquica, daquilo que não se entrega facilmente. O mistério atrai, a ausência seduz, e a indiferença, aquela que vem de um estado interno de autossuficiência emocional, tem um poder que poucos compreendem, mas todos sentem. Durante séculos, ensinaram às mulheres que amar era sinônimo de se doar por completo, de estar sempre disponível, de provar constantemente o próprio valor. Mas Jung foi além. Ele revelou que quanto mais alguém se afasta do próprio centro, mais se afunda nas sombras do outro. E é exatamente aí que mora a armadilha. Porque, na ânsia de ser amada, muitas se perdem de si mesmas. E quanto mais fazem isso, menos atraentes se tornam. A verdade dura e silenciosa é que a verdadeira sedução não nasce do esforço, mas da ausência dele. Ela vem do mistério, do silêncio, da força tranquila de quem não precisa convencer ninguém de nada. Neste vídeo, você vai descobrir como a indiferença, quando nasce do amor próprio e do equilíbrio interior, pode ser uma força magnética que atrai qualquer homem. Não se trata de jogos ou manipulações. Trata-se de compreender a dinâmica inconsciente que move os vínculos humanos e de como o que é escasso se torna valioso. Carl Jung afirmava que o inconsciente coletivo carrega arquétipos profundos que moldam nossos desejos mais secretos. E um deles é a busca pelo que parece inatingível. O que se entrega demais é descartado. O que se preserva se torna ouro psíquico. Então, se você já se sentiu rejeitada por ser intensa demais, por demonstrar demais, por amar demais, talvez esteja apenas usando a estratégia errada, não por culpa sua, mas por um condicionamento emocional que te ensinou a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. E quando você aceita sua própria completude, sua presença se transforma, deixando de ser carência e se tornando magnetismo. Fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai entender como essa mudança sutil de postura, baseada nos ensinamentos mais profundos de Carl Jung, pode não apenas transformar seus relacionamentos, mas também libertar sua alma de ciclos dolorosos de rejeição. Prepare-se para enxergar o amor sob uma nova perspectiva e para descobrir que a chave para atrair qualquer homem é parar de tentar. Carl Jung acreditava que somos governados por arquétipos, imagens universais que vivem no inconsciente coletivo e moldam nossas ações, desejos e impulsos. Um dos arquétipos femininos mais fascinantes e temidos é o da mulher autossuficiente, aquela que não vive para agradar, que não se dobra para ser aceita. Ela carrega em si a essência da ânima realizada, uma mulher integrada, que não procura fora o que já encontrou dentro. E o inconsciente masculino percebe isso sem que uma palavra sequer seja dita. Quando uma mulher age com indiferença genuína, não por frieza, mas por completude interior, ela acessa esse arquétipo em seu estado mais puro. Essa postura ativa um conflito interno no homem. Ele se vê diante de algo que deseja profundamente, mas não consegue controlar. Isso desencadeia a ativação do seu ânimos, o princípio masculino interno, que passa a buscar essa mulher como uma chave para sua própria integração psíquica. Não é paixão, é projeção arquetípica, e ela tem um poder devastador. O homem sente, mesmo que não compreenda racionalmente, que aquela mulher é diferente. Ela não se perde tentando provar seu valor, não reage ao abandono com desespero, não tenta manipular através da sedução óbvia, e é exatamente por isso que ele começa a lutar por sua atenção. A ausência dessa mulher é tão incômoda quanto a presença de todas as outras, porque ela representa um vazio que não pode ser preenchido com controle. Ela representa um espelho do que ele ainda não possui em si mesmo, o equilíbrio. A mulher autossuficiente, segundo Jung, não se desconecta do amor. Ela apenas não o usa como ferramenta de barganha. Ela ama com profundidade, mas não com dependência.
Ela se entrega sem perder o centro, e por isso, quando se afasta, o homem sente mais do que saudade. Ele sente a ausência de si mesmo refletida naquele silêncio. E é essa ausência que começa a corroer as estruturas emocionais dele, até que a busca por essa mulher se torne inevitável. Essa é a raiz do magnetismo profundo da indiferença autêntica. Ela não é fingimento. Ela é consequência de um ego em equilíbrio com o self. A mulher que não precisa do amor para sobreviver se torna, paradoxalmente, a mais desejada, porque ela é rara. E tudo o que é raro, num mundo de carências explícitas, torna-se irresistível. Carl Jung nos alerta que tudo aquilo que reprimimos se transforma em sombra, e a carência afetiva, quando não é reconhecida, se manifesta em forma de entrega excessiva, apego descontrolado e desespero emocional. A mulher que vive em função do outro, que abre mão de si para ser amada, está aprisionada em uma projeção distorcida de amor. Ela acredita que quanto mais faz, mais receberá. Mas o que ela atrai, na verdade, é rejeição. Isso acontece porque o inconsciente percebe a desarmonia interna. E o homem, também inconscientemente, sente que aquela mulher não está inteira. Ela não está se oferecendo por escolha, mas por necessidade. E o que é oferecido por necessidade tem o peso do desespero. Jung dizia que tudo o que negamos em nós mesmos acaba nos dominando. E a mulher que nega sua própria completude acaba vivendo na sombra do outro, perdendo-se cada vez mais. Essa mulher acredita que demonstrar interesse, insistir, justificar, explicar, insistir de novo, é prova de amor. Mas do ponto de vista simbólico, isso é uma negação da própria psique. É um grito inconsciente. Me ame para que eu possa existir. E esse grito ecoa no inconsciente do homem como algo que o afasta. Não por maldade, mas por instinto. Porque aquilo que é excessivamente disponível perde seu valor simbólico, torna-se banal. A mulher que se doa demais se desintegra. E quanto mais ela se afasta de si, mais ela perde sua potência energética. Jung nos ensina que o self, o centro da psique, exige equilíbrio entre o dar e o preservar. E quando esse equilíbrio é rompido, a energia vital se fragmenta. A mulher se torna um satélite do desejo alheio, orbitando a aprovação dos outros, enquanto sua própria essência se apaga lentamente. Portanto, a primeira cura não está em ser notada por um homem, está em notar a si mesma, em ver onde você tem se sabotado, onde tem se anulado, onde deixou de ser você para ser o que achava que ele queria. O caminho da indiferença poderosa começa com uma decisão interna, voltar para casa. E essa casa é você. Jung afirmava que o inconsciente opera por símbolos, não por lógica. E um dos símbolos mais poderosos do desejo é a escassez. O que é raro, torna-se sagrado. O que é abundante demais, perde sua alma. Quando uma mulher se mostra presente o tempo todo, responde imediatamente, se entrega sem filtros e vive em função do outro, ela quebra a mística que sustenta o interesse profundo, porque o desejo, para sobreviver, precisa de espaço. A indiferença, desde que autêntica, representa esse espaço simbólico. Ela não é ausência emocional, mas presença seletiva. É como a chama de uma vela que se mantém acesa porque há oxigênio. Se o ar for sufocado, a chama morre. O mesmo acontece com o desejo masculino. Se ele for saciado antes mesmo de surgir, ele se apaga. O homem precisa da tensão, do desafio, da ausência parcial para manter viva a busca. Jung chamaria isso de dinâmica da polaridade. O feminino que se retrai ativa o masculino que avança. A mulher que compreende isso não joga, ela entende. E por isso, ela não se entrega por impulso. Ela preserva seu tempo, sua atenção, sua energia. Ela valoriza sua companhia e entende que o amor verdadeiro não é uma necessidade, mas uma escolha. E essa escolha só é válida quando parte da completude. É por isso que a indiferença poderosa atrai, porque ela é o reflexo de uma alma que não está em falta. O homem sente isso, mesmo que não entenda. Ele se pergunta por que ela não implora, por que ela não insiste, por que ela parece estar em paz mesmo sem ele. E é nesse momento que o inconsciente dele começa a gritar, porque ele percebe que ela não precisa dele. E isso fere o ego masculino, mas encanta o seu self.
que reconhece naquela mulher algo que o mundo inteiro está tentando comprar: autenticidade. A escassez, nesse contexto, é simbólica. Não se trata de sumir ou ignorar, mas de não estar sempre disponível, de se fazer presente com alma e não com ansiedade, de olhar nos olhos e sorrir, mas sem se perder neles. Essa é a essência da mulher que atrai sem pedir, que encanta sem prometer, que se torna inesquecível exatamente por não ter se entregado por completo. Parte 4. Quando a alma se retira. O silêncio que enlouquece. Carl Jung dizia que quando a alma se retira, até o corpo adoece, e essa retirada não precisa ser barulhenta. Às vezes é um silêncio, um afastamento sereno, uma indiferença que não é desprezo, mas proteção. Quando uma mulher deixa de correr atrás, quando ela recolhe sua energia e volta para si, ela quebra um ciclo inconsciente de validação, e nesse instante, ela deixa de ser aquela que precisa e se torna aquela que se basta. E isso é assustadoramente sedutor. O homem, acostumado com a presença constante, começa a sentir falta, mas não é só da mulher em si, é da energia que ela carregava, do afeto gratuito, do olhar que o colocava no centro do mundo. Quando isso se vai, ele sente um vazio. E esse vazio é doloroso, porque ali ele começa a perceber o valor simbólico daquela mulher, e passa a desejar não apenas sua presença, mas sua aprovação. O jogo muda, o eixo gira. A mulher que se retira, de forma consciente, está fazendo o que Jung chamava de individuação. Ela está saindo da simbiose, do papel de salvadora, e retornando ao seu próprio centro psíquico. E ao fazer isso, ela se torna um campo magnético, porque ela não está em busca de amor, ela está em busca de si mesma. E esse tipo de busca é raro, é sagrado, e desperta no outro o desejo de participar, de conquistar, de se provar digno. Nesse estágio, a indiferença não é mais uma estratégia, ela é o reflexo de um novo estado de consciência. A mulher não precisa mais se mostrar para ser vista, ela não precisa mais falar para ser ouvida. Sua ausência fala por ela. Sua paz comunica mais do que 1000 palavras. E o homem, instintivamente, sente que está diante de algo precioso demais para ser ignorado. É aqui que a mágica acontece. A mulher que se libertou da obsessão por ser escolhida, torna-se a escolha inevitável, porque sua alma não está à venda, e tudo o que não pode ser comprado, desperta a vontade mais primitiva de ser conquistado. No fim das contas, o poder secreto da indiferença está em onde você coloca sua atenção. Carl Jung dizia: aquilo em que você foca se expande, e quando você foca no outro, no medo de perder, na ansiedade de agradar, você expande sua dependência. Mas quando você foca em si, no seu crescimento, na sua própria luz, você expande sua presença. E essa presença é o que realmente atrai. A mulher que retorna ao próprio centro não está jogando com os sentimentos de ninguém. Ela está se curando, ela está se lembrando de quem é, e essa lembrança desperta uma energia arquetípica de poder silencioso, que atravessa qualquer resistência. Não é sobre ser fria, é sobre ser inteira, porque o amor não é mendigado, ele é inspirado. A indiferença genuína é apenas um reflexo de um coração que se encontrou, e o homem, quando encontra uma mulher assim, sente que está diante de um portal, um convite para crescer, para amadurecer, para evoluir. Ela não exige isso dele, mas sua simples existência o provoca, porque ela mostra, sem dizer, que não aceitará menos do que merece. Por isso, se você quer atrair, pare de correr atrás. Se você quer ser vista, pare de se expor. Se você quer ser amada, comece por si, porque quando você se torna seu próprio lar, você deixa de implorar por abrigo em corações alheios, e aí sim, todos começam a querer entrar no seu mundo. No final, Jung estava certo. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E a mulher que desperta é impossível de ser ignorada. A vida muda quando você muda o lugar de onde ama. Quando o amor deixa de ser um pedido silencioso de socorro e passa a ser uma expressão natural de quem já se encontrou, tudo se transforma, inclusive a forma como você é vista, sentida e desejada. O poder secreto da indiferença não está na ausência de sentimentos, mas na presença absoluta de si mesma. E é esse tipo de presença que deixa marcas, porque ela não implora por atenção, ela a provoca, sem esforço.
Você não precisa mais correr atrás de ninguém quando começa a caminhar na direção da sua própria alma. Quando você se olha com a mesma ternura com que olhava para quem nunca te valorizou, algo muda, o seu campo muda, e homens que antes te ignoravam começam a te procurar. Mas agora, você já não precisa mais deles. E é aí que o verdadeiro poder nasce, não de ser escolhida, mas de escolher. Jung nos lembra que a cura começa quando você se permite ser quem é, sem máscaras, sem concessões, sem implorar por migalhas. Quando você se alinha com seu centro, a sua energia muda, e tudo à sua volta começa a se alinhar também. O homem certo não será aquele que precisa ser convencido, será aquele que reconhece, sem que você diga, que sua presença é um privilégio, e não um prêmio fácil. Então, leve essa reflexão com você. Talvez o que faltava não era ele te amar mais, era você se amar primeiro. Talvez você tenha dado demais a quem não tinha nem o que oferecer. Mas agora, com consciência, você pode voltar para o centro, voltar para casa, voltar para si. Porque a mulher que se reconstrói não apenas atrai, ela hipnotiza. E a mulher que se basta, nunca mais se perde. Se isso tocou você de alguma forma, deixe aqui nos comentários o que mais te marcou neste vídeo. Eu leio tudo com carinho. E se você sente que está nesse processo de despertar, se inscreva agora no canal, ative o sininho e curta este vídeo. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para outras mulheres que também estão prontas para se lembrar do seu poder. Afinal, toda transformação começa com um passo. E talvez este seja o seu.